Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube, você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV, tem também o aplicativo da Folha para Android ou iOS, tem pelos aplicativos de rádios, né? Você encontra lá a Folha FM, na Alexa, dê o comando aí Alexa para ouvir a Folha FM. São 7h05, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa esta edição de hoje do Folha no Ar com as principais informações, trazendo a previsão do tempo para hoje e dando uma adiantada aí também para o fim de semana. Instituto Nacional de Meteorologia traz mais um dia aí de tempo nublado, com a probabilidade de chuva chegando a 75% durante o dia de hoje. Então ainda teremos principalmente agora no período da manhã, por volta de 3, 4 horas, e no final do dia, início da noite também, tem previsão de chuva leve, né, que conforme tem acontecido nesses últimos dias. Hoje pela manhã também, novamente chovendo durante a madrugada, né, essa chuva leve, um acumulado pequeno de chuva, e né, tem essa previsão para hoje. Amanhã também com previsão de chuva. Já no domingo o sol aparece e aí vai ter gente sentindo saudade da chuva, porque vai ser semana, Natal, Ano Novo, tudo com previsão de tempo bom, pelo menos por enquanto. A mínima de hoje é de 20, a máxima de 27, agora faz 22 graus aqui no centro da cidade. 7h06. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos trazer aqui um painel político, um painel esportivo, esses últimos jogos aí da Copa do Brasil, também da Copa Intercontinental, a final da Copa Intercontinental, vencida somente nos pênaltis pela seleção mundial, eu tenho chamado assim, que é um absurdo, é uma constelação de estrelas, aquele PSG, que teve sérias dificuldades e não conseguiu vencer o Flamengo no tempo normal e nem na prorrogação, somente nos pênaltis, com um fato bem raro de acontecer. O goleiro que defendeu 4 pênaltis, e aí, assim, nós vamos comentar muito sobre isso. Tem uma virtude aí, 2 pênaltis ali bem mal batidos, mas dentro do gol, enquanto que o PSG com Dembélé, né, nos fez lembrar lá a Copa de 94, né, chutou para cima do gol, fora do gol. Então, assim, tem mínimos detalhes, mas que se o Flamengo chegou grande nessa decisão, na minha humilde opinião, ele saiu muito maior por ter jogado com dignidade. Colocou o PSG para suar, e muito, levando em conta toda a diferença entre um e outro, principalmente na parte de grana, dinheiro. E aí não vamos nem entrar em questões de onde vem esse dinheiro, como que vem, se vem, enfim, isso não importa. O importante é que ali estão os jogadores craques, né, do mundo inteiro num clube só. Vamos falar sobre a decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians neste domingo no Maracanã. O Vasco que conseguiu um importante empate lá na última quarta-feira também em São Paulo, né? E agora traz a decisão para dentro de casa, com a torcida do Vasco prometendo um espetáculo também gigante para o time levar aí a Copa do Brasil. Por fim, a gente vira aí a chave no próximo bloco para falar sobre as crises
na política, né, e também no judiciário, principalmente no estado do Rio, após operações e prisões da Polícia Federal na Alerj e também no Judiciário Federal do estado do Rio de Janeiro. A gente vai analisar mais andamentos, desdobramentos dessas operações feitas. Já tem aí a Unha e Carne 2, que foi realizada essa semana. Existe uma série de investigações aí da Polícia Federal e que tem, né, acontecido, e a gente tem algumas informações, isso são bastidores, mas que a polícia segue ainda com esse processo aí todo a ser desdobrado. E claro, vamos comentar aqui, são 7h10, rapidamente passar pelo portal folha1.com.br e a gente começar então esse Folha no Ar de hoje, fechando esta semana que antecede aí a semana de Natal, né? Já no clima, comércio, né? Todas as ruas aqui da área central, dos bairros movimentados também com os seus centros comerciais, como é o caso de Goitacás, Guarulhos, enfim. Vamos lá. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e também de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 7h11 no portal folha1.com.br. Vazamento de gás na P40 provoca parada de produção em toda a bacia de Campos. Até o momento, não há informações oficiais sobre o volume de gás liberado. De acordo com o Sindipetro NF, nenhum trabalhador ficou ferido. A categoria que está numa greve geral, né, pelo Brasil inteiro. Polícia Federal deflagra operação após apreensão de carreta roubada em Campos. A ação em Duque de Caxias. A apreensão de dezenas de caixas de cigarros também nessa operação carga oculta. Ainda, fortes chuvas provocam transtornos em Campos entre terça e quarta-feira. Carla Capucci divulga a programação de shows no verão de São João da Barra. Vai lá, Mumuzinho, Xande de Pilares, SPC e outros artistas estão na lista. Hospital Manuel Carola, em São Francisco, segue sem condições de funcionamento após obra. A Secretaria de Saúde do município realizou nova vistoria técnica para avaliar a obra da UTI e também da enfermaria. Câmara caça mandatos de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Decisão foi tomada ontem à tarde pelo presidente Hugo Mota. Posto de combustíveis autuado em Campos por possível fraude. Foram feitos testes técnicos nas bombas e a ação levou fiscais a vistoriarem outros postos da região. Finalizando aqui as manchetes, orçamento do Estado com déficit de 18,93 bilhões é aprovado na Alerj. Gestores das secretarias se reúnem para alinhamento do verão 2026 no Farol. Ainda, Senado aprova a redução de pena de condenados pelo 8 de janeiro, a chamada dosimetria. São essas as manchetes, ou pelo menos algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e a gente começar aqui rolando essa bola, literalmente, para a gente falar de Copa Intercontinental de Clubes, depois da participação do Flamengo, decidido com o PSG, somente nos pênaltis, né, que o PSG conseguiu levar aí o título, né? Esse me parece o 14º título de um clube europeu seguido, ou seja, isso mostra também um pouco mais sobre essa discrepância, essa diferença, né, entre
o futebol europeu e o sul-americano, o futebol pelo resto do mundo. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo. Como é que você viu essa decisão e como você analisa o Flamengo? Vamos entrar nesses detalhes aí sobre a questão dessa Copa Intercontinental, do Mundial de Clubes. Bom dia, Aloysio, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Marcelo. Marcelo hoje, né? Na técnica. Bom dia, Marcelo, na técnica. Quê? Saudações para ele também. É flamenguista, mais um. Beto costuma falar assim, nas saudações. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, que nos acompanha como telespectador pelo streaming, em Facebook, em Instagram, YouTube. Nosso bom dia é sempre especial às categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. Os motoristas de aplicativo, os taxistas, os professores e, não chega a ser uma categoria, mas uma condição, os pais de alunos que vão agora com o rádio do carro sintonizados na 98.3, vem cedo levar os filhos à escola. Nogueira, qual foi a sua pergunta inicial, perdão? Eu quero saber como que você analisa a participação do Flamengo nesse Mundial, depois de vencer o Cruz Azul do México, levar o Derby das Américas e de levar lá a Copa Challenge, vencendo o Pirâmides também, com um jogo relativamente até fácil, e aí chegando para a grande final. Eu estou chamando assim de seleção do mundo, que eu me lembro, né, a gente tinha na década de 80 lá, a gente fazia aquelas seleções do mundo, resto do mundo, enfim. O PSG, indiscutivelmente, um time milionário, para enfrentar um Flamengo que também tem um bom cofre, tem uma quantia muito boa de investimento, mas ainda em comparação ao PSG fica menor, e fica menor também na questão técnica. Tem todos esses detalhes que eu gostaria que você trouxesse a sua visão e a sua impressão sobre o que o Flamengo... Eu falei que o Flamengo entrou grande e saiu grande dessa competição. Para mim, não perdeu em nada e nós vamos comentar mais. Mas como você viu? Eu acho assim, eu sou rubro-negro, né? Embora não seja fanático, eu sou rubro-negro. Eu acho que os rubro-negros, eu falo como rubro-negro primeiro, né? Eu acho que eles saíram, amanheceram, foram dormir e amanheceram no dia seguinte, né? Foram dormir na quarta-feira, amanheceram quinta-feira, num paradoxo de sentimentos, né? O primeiro é o orgulho pelo futebol que o Flamengo apresentou, né? Diante de um time, certamente um dos melhores times do mundo, né? É um time que tem 5 vezes mais investimento que o Flamengo, né? 5 vezes mais, orçamento 5 vezes maior e tecnicamente superior, né? E o Flamengo jogou de igual para igual, né? Fez o que o Botafogo não fez ano passado, quando perdeu 3-0 com o Pachuca, não foi nem para o final. Fez o que o Fluminense, em 2023, não fez, foi tentar jogar de igual para igual com o Manchester City, tomou de 4-0. O Flamengo jogou de igual para igual com o Chelsea, né? Foi 1-1. No tempo normal, prorrogação, seguiu 1-1. E foi para a disputa de pênalti, né? Então, o orgulho pela campanha do ano, tetracampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão carioca, né? Ainda é o atual campeão da Copa do Brasil, até que Vasco e Corinthians decidam, né, no domingo, né? Campeão da Supercopa, campeão da Taça Challenger, né? Contra o Pirâmides. E campeão do Derby das Américas, né? Contra o México, campeão da CONCACAF. Então, foram
tirando o Copa do Brasil do ano passado, que é ainda atual, foram 6 títulos no ano, 6 taças, né? O Fluminense conquistou 6, por exemplo, seu time conquistou 6 títulos nos últimos 9 anos. Não conquistou um, né? O Vasco conquistou 6 títulos no último espaço de 13 anos. O Palmeiras de 4 anos. Né? E o Flamengo conquistou um ano. Então, enfim, todos os torneios oficiais. E pela maneira como jogou vou falar um pouco mais aqui, com o PSG. Agora, qual é o paradoxo? Um time que perde 4 pênaltis não pode ser campeão do torneio de várzea. Um final de torneio de várzea, de time de bairro, quem perde 4 pênaltis não pode querer ser campeão de nada, entendeu? Enfim, tem detalhes sobre os pênaltis, você já falou o pênalti de Pedro, né? Jorginho, que é o grande batedor, que fez o pênalti durante o tempo, converteu o pênalti durante o tempo normal, já tinha sido substituído, né? Agora, e um herói improvável, né? O Safonov, um time cheio de estrelas, como o PSG. Safonov, que é titular há quatro jogos, teve um scout muito bem feito pelo treinador de goleiros deles, né? Passou para eles batida de segurança do jogador do Flamengo, e ele botou na toalha, ele ficava olhando de cada batida, né? E realmente, o que estava naquele papel ali, parece, tirando o De La Cruz, converteu o primeiro, todo o resto ele parece ter sido como previsto, né? E os pênaltis muito mal batidos, como o de Léo Pereira, por exemplo, que havia batido muito bem na semifinal da Libertadores. Botou a bola no ângulo, né? Ali contra o Racing enfim, e bateu no meio do gol contra o Safonov. O herói improvável, né? O herói do jogo foi Safonov. Aí vira brincadeira, Safonov, Orlov, Strogonoff. Aí virou meme, né? Safonov deu um safanão na pretensão do Flamengo de ser campeão mundial. Luiz, assim, cara, eu vou trazer a Silvana Venâncio está aqui com uma pergunta no grupo. E já que você falou de goleiro, vamos começar aqui com o goleiro, então. Numa comparação com o goleiro do Flamengo, e é o que a Silvana traz aqui, eu acho até interessante esse paralelo aí, porque eu não sei nem se o Safonov continuará titulado do PSG para a temporada, que está começando. Não, aliás, eu não acredito nem que ele continue. E ali, cara, assim, pênalti não é loteria há muitos anos mais, você tem ali... hoje não tem segredo, a comunicação mudou, mas, cara, você lembrou do Jorginho, e eu ainda acrescento a Arrascaeta, que é outro também excelente batedor de pênalti. Não estavam mais, nem o Jorginho, nem o Arrascaeta haviam sido substituídos. O Pedro, assim como o Dembélé, também entrou depois de uma lesão no jogo. Né? Ou seja, estava... Na verdade, o Dembélé teve uma virose, ele não teve lesão. Então, no departamento médico, vamos dizer assim, para não errar. Mas os dois estavam sem o ritmo de jogo lá no top 100, lá em cima. Então, é claro que você vai sentir a diferença. E aí, cara, é tudo muito complicado. O ritmo de jogo, você já jogou bola, você sabe. O kick da bola é diferente, o tempo da bola é complicado, é diferente, enfim, tudo fica diferente. A Silvana... Ele jogou bola bem foi o Cristiano. Eu, como você, com todo cara ruim de linha, eu arrisquei no gol. Não, eu admito que o ruim de linha, mas no gol eu me garantia. Eu fui bem, tá? Desempenho para não ficar muito assim exaltado, um mediano. Faz um Buffon. Tava mais para bufão. Meu, cara com 1,78 m vai dar para goleiro como, né? Não tem como. Ainda mais hoje. Nem na nossa época tinha goleiro tão... Quer dizer, naquela década de 80 tinha goleiros menores. Alto, né? Tinham goleiros menores.
Mas assim, cara, vamos lá, Silvana Venâncio, depois eu deixo aqui a minha impressão sobre isso tudo também. Quero perguntar aos meus amigos, primeiro falar que Nogueira é boca maldita, acertou que iria para os pênaltis, quase me matou do coração. Mas que o PSG só chegou ao gol por falhas de Rossi. Um que o VAR anulou e o outro que foi válido. Mas, fora isso, não teve muitos lances de grandes defesas, nem de um lado nem de outro. Exigiu do goleiro que estava claramente inseguro. O primeiro gol do PSG, o Rossi foi pegar numa bola perdida para evitar um escanteio e fez aquele erro primordial, né, que os treinadores de goleiro sempre falam: meu filho, nunca saia com a bola pelo meio da área. E o Rossi acabou chutando, ou se errou o chute, ou se tentou sair com a bola para o campo, acertou no meio da área praticamente. E aí aquilo que a gente sempre fala aqui, você mesmo pontuou muito, amigo, esse jogo, quem errar contra o PSG, tá morto. Os caras aproveitam tudo. E aí deu esse primeiro gol, que depois foi anulado, a bola claramente saiu. Mas no único gol do PSG, há também, né, uma falha ali, conforme a Silvana Venâncio. Como você viu essa participação do Rossi? O Rossi acho que estourou, né? O Rossi jogou mal. Foi o herói em 2 disputas de pênalti, né? Na Libertadores, nas quartas de final e na semifinal, né? Contra os Estudiantes e contra o Racing. Agora o Rossi foi muito mal, muito inseguro, né? É um goleiro que tem como virtude sair bem jogando com o pé, no estilo Manuel Neuer, né? Ele jogou muito mal. Como você se referiu aí, Silvano, não sei se Silvana cita, mas você falou, o gol anulado do PSG foi uma falha bizonha. Uma coisa assim, quem jogou na linha que se aprende, beabá, toca e corre para receber. Goleiro nunca rebate para o centro do campo. Ou você rebate para a linha de fundo, ou você rebate para a lateral. Você nunca rebate para o centro de campo, sobretudo se você não estiver no gol, né? E aquela bola do PSG, que foi o gol foi corretamente anulado, a bola tinha saído. Mas se não é esse detalhe, poderia o Flamengo ali sim tomar uma carroçada como o Fluminense tomou do Manchester City, como o Santos de Neymar tomou do Barcelona de Messi, né? Porque esses times europeus, você tem que aguentar a sofrência nos 25 primeiros minutos. Porque eles vêm para definir, fazer 1, 2 gols, 3 gols se puderem, entendeu? Tem muita qualidade. E o gol, né, do Kvaratskhelia, que a gente tinha dito aqui antes do jogo, inclusive escrevi que é um atacante muito perigoso e tal, foi uma falha de Rossi gritante, né? O lance que Marquinhos teve foi o último lance de perigo do tempo normal. Marquinhos, zagueiro brasileiro do PSG, capitão, que fez o pênalti desnecessário na Arrascaeta, que o Jorginho converteu no tempo normal. Marquinhos perdeu uma chance clara também, e Rossi também se atrapalhou, muito inseguro. Eu acho que, assim, porque o Flamengo, veja bem, Silvana falou que você, boca maldita dos pênaltis, né? Você insistiu muito para os entrevistados aqui, na quarta-feira, na quarta-feira, para Silvana, Silvana Venâncio, a Roberta Barcelos, a Andresa Alves, João Marcelo Coutinho, você precisou dar um placar, né? Eu não dei placar, eu dei proporção. E falei que o jogo ia ser definido porque são 2 times que gostam da posse de bola.
por quem pusesse a posse de bola, né? Você sabe quanto foi a posse de bola entre Paris Saint-Germain e o Flamengo? Não sei. 6-6. Qual a proporção que eu dei disso? 60-40. 60 PSG, 40 Flamengo. Não foi? Olha a posse de bola. Peraí. Olha a posse de bola, quanto é que foi? A posse de bola foi 60-40. Caramba. A posse de bola, eu falei que a posse de bola ia terminar o jogo e que as chances eram 60 para o PSG e 40 para o Flamengo. A posse de bola foi 60 para o PSG e 40 para o Flamengo. Então, assim, o que isso quer dizer? Porque o Flamengo, qual foi o defeito, por exemplo, do Fluminense contra o Manchester City, né? O Botafogo nem chegou à final, né? Deu Pachuca. Foi, assim, achar, eu faço meu jogo e dane-se com o Manchester City. Tomou de 4. O Flamengo, ele aceitou. Ele quando tinha posse de bola, ele explorava isso. Mas ele aceitou que o Manchester City ia ter mais posse de bola. E o que o próprio Luiz Henrique destacou, a maioria das pessoas vê o futebol, vê um ataque, né? Vem os gols, que aparece mais quem faz gol. O Flamengo, o Flamengo geralmente marca como? Linha alta. O Flamengo pressiona a saída de bola do time. Ele força o erro do adversário para tomar a bola aí a defesa adversária e fazer gol, né? A defesa foi desarmada. E o Luiz Henrique falou muito bem. O Flamengo marcou muito bem em linha alta, com 4 ou 5 jogadores do Flamengo no campo defensivo do PSG, e marcou muito bem em linha baixa, com os 11 jogadores do Flamengo no campo defensivo. Às vezes na última metade do campo defensivo. A sanfona, o Flamengo marcou muito bem em linha alta, marcou muito bem no campo do adversário e marcou muito bem em linha baixa. E outra coisa, Jorginho e Varela fizeram um grande primeiro tempo. Todo mundo da defesa jogou muito bem, tirando o goleiro Rossi. Os dois tomaram cartão amarelo. O que isso quer dizer? O Flamengo abriu a caixa de ferramenta. Fez o que se chama falta tática. O que é falta tática? Tiraram aquele coreano de campo, bateram o coreano, tiraram de campo. E os dois tomaram amarelo. Não se furtaram. Claramente orientado por Felipe Luiz, com a cultura de Diego Simeone do Atlético de Madrid quando era jogador, né? Foi fazer a aula dele como jogador. Se pegar a defesa desprevenida, desarmada, se passar, passa a bola. O jogador fica. Então, o Flamengo, ele teve a humildade de aceitar que era um time tecnicamente superior, aceitar jogar sem a bola também, entendeu? Aceitou isso. E bateu como tinha que bater, jogou pragmaticamente. E outra coisa, também não se furtou a usar bola longa. Porque o problema, o Flamengo com o Bahia, nas etapas de final da Copa do Mundo de Clubes, 4-2, o problema do Flamengo foi não ter bola longa ali. Quer dizer, o Flamengo foi 4 gols do Bahia, 1 gol contra e 3 gols entregues de saída de bola. O Flamengo não se furtou a usar bola longa, não se furtou fazer falta tática e não se furtou marcar também em linha baixa. E marcou muito bem. Né? A linha de defesa, Varela, lateral direita. Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, fantásticos. Varela e Plata. Plata no primeiro tempo, eu falei, marcou bem em linha baixa, marcou bem em linha alta. Plata atacante pela direita. Nuno Mendes é o melhor lateral esquerdo do mundo. Você não ouviu falar do Nuno Mendes no jogo. No primeiro tempo, sobretudo. Porque Plata se desdobrou para marcar ele.
que dava combate, ele não era Varela, ele era Plata no ponto direito. Ele vinha acompanhando o Nuno Mendes. Então, assim, o Flamengo, em termos defensivos, foi brilhante. E veja bem, vamos só sintetizar. Esse PSG impressionou o mundo quando ganhou a Champions de 5-0 em cima do Inter de Milão. Esse PSG impressionou o mundo quando na semifinal da Copa do Mundo de Clubes deu 4-0 no Real Madrid. Eles fizeram um gol no Flamengo, uma falha de Rossi. Quantas defesas difíceis Rossi fez no jogo? Então, o time que meteu 5 na Inter de Milão na final da Champions e 4 no Real Madrid na semifinal da Copa do Mundo de Clubes não se criou com o Flamengo. Capaz de fazer 5 gols no Inter de Milão na final de Champions, capaz de fazer 4 gols no Real Madrid sem tomar nenhum nos 2 jogos. Na semifinal da Copa do Mundo de Clubes não criou chance contra o Flamengo. Por quê? Falta de virtude? Não, é um time muito, muito habilidoso. Se Vitinho, como eu falei aqui, eu havia falado aqui, que jogador, né? Que jogador. Né? E agora não criou. Teve posse de bola, 60-40, não foi a posse de bola tão maior assim, né? E o Flamengo, assim, aceitou que a grande virtude, que o PSG é mais time. E jogou com essas condicionantes. E quando tinha a bola, eu falei, o Flamengo levou muito mais perigo ao PSG, fez um gol e criou pelo menos umas 3 chances de gol, que o Real Madrid e a Inter de Milão não fizeram. Né? Mas, enfim, vai ficar o título. Outra coisa, o primeiro título intercontinental de clubes do PSG, né? Primeiro. Assim, até eu comentava com você falou sobre Plata, né? Eu, se fosse diretor, cara, toma aqui, ó. Pra mim, o jogador, se é que pode destacar que todos correram muito. Aliás, uma coisa que eu sempre observo aqui, o preparo físico dos times brasileiros diante aos times europeus, às vezes fica muito aquém. Cara, não teve isso. O Flamengo lutou e correu o tempo todo também no preparo físico de igual. O único detalhe que eu consigo observar também do Flamengo é essa questão do goleiro Rossi, que é um baita goleiro. Eu gostaria que tivesse no meu time com a mão só, sem problema nenhum. Imagina com as duas. Então, mas é um ponto também que você tem que observar, que não foi mais nervosismo do que falha técnica dele em si, só a falha técnica em função do nervosismo. Então eu vejo que isso pode ser resolvido facilmente com algum treinamento, uma terapia, com os especialistas. E não vejo problema nenhum nisso, acho que é só também uma questão de experiência. Agora, o Plata, cara, se você observar a narração só no áudio, você vai ouvir o nome de Plata muito mais vezes do que os outros jogadores, quase que todos. Todos jogaram bem. Não houve ninguém que estava ali, estou dizendo que teve ninguém que jogou ou correu menos. Não, todos se esforçaram, mas o Plata foi o que você falou. Ele se esforçou, jogou muito e estava em boa parte da jogada. A única coisa que eu observei de posse de bola, como você disse, 60-40, e se fizer um scout detalhado, é bem provável que em alguns momentos do jogo o Flamengo ou empata ou até passa um pouco o PSG. Isso foi muito para o primeiro tempo. Primeiro tempo, o PSG dominou. O PSG deu um baile nos 15 primeiros minutos. Nos 15 primeiros minutos. Isso. Aí o Flamengo foi, botou a cabeça no lugar e encaixou a marcação. Que é aquele tempo de você sentir o gramado, sentir o calor do jogo, a bola. Foi superior, né? E na prorrogação, acho que o PSG foi lá e cá, mas o PSG jogou melhor também na prorrogação. Aí o fato de que o PSG tem 30 jogos a menos que o Flamengo na temporada, né? O Flamengo fez esse jogo com 78, e aí é desgaste, né? Se você olhar, por exemplo, você que é um cara que gosta de correr, você era gordinho e emagreceu correndo, primeiro rolou, depois começou a correr de fato, né? Se você olhar a cara de Arrascaeta, Bruno Henrique, quando saíram de campo,
É como você corre na maratona, entendeu? Eles estavam exaustos. E um jogador de 31 anos ou 34, né? 31 Arrasca, 34 Bruno Henrique. E tem essa... Veja bem, no primeiro tempo, quem marcava o Vitinha? Que é o primeiro volante deles e o cérebro deles. Quem marcava o Vitinha? Não. Plata marcava Nuno Mendes. Carrascal marcava o lateral. Plata na direita marcava o lateral esquerdo, Nuno Mendes. Carrascal na esquerda marcava o lateral direito. A saída de bola e Vitinha se alternavam quem? Bruno Henrique e Arrascaeta. Um ia dar combate na saída e outro ficava na sobra. Né? Pulgar e Jorginho marcavam demais, né? O Ruiz, o Oue, né? O coreano que bateram muito no coreano. O coreano não aguentou o tranco, não. Cara, assim, jogou para ganhar, entendeu? Não jogou com soberba. Eu sou melhor, eu faço, aconteço. Não. Outro time melhor. E como é que eu posso ganhar desse time, entendeu? Não, sim. Falando de futebol, são 7h40. E aí tem o... Não tem? Mas uma pergunta no grupo. Tem sim, do Roberto Dutra. E ele coloca aqui o seguinte. Meus caros, gostaria de ouvi-los sobre a disparidade entre o futebol brasileiro e o europeu de ponta. Em que medida o desnível de intensidade entre o Flamengo e PSG representa o desnível entre os dois mundos futebolísticos e qual o caminho para diminuí-lo? Fala você primeiro o que você acha, responde a ele. Cara, eu penso que nós temos dois clubes exemplares no Brasil hoje que fazem do futebol brasileiro bem parecido com o futebol europeu fora de campo, que é gestão. Flamengo, nessa ordem mesmo, Flamengo e Palmeiras. O futebol europeu só é o futebol europeu porque tem jogador do mundo inteiro, inclusive da América do Sul, que se tirar todo mundo, entende o que eu quero dizer? O avanço do futebol europeu está fora de campo, na gestão, na seriedade dos diretores, dos clubes, porque você vem para um exemplo do Fluminense. Cláudio, você é etarista, que agora é tudo complicado, mas, cara, você me traz lá um Fred com 40 anos. Mas me traz aí o Thiago Silva, o cara é monstro, mas qual o projeto para daqui 2, 3 anos estarmos numa final de Mundial? Não tem, porque o cara que está do lado do Thiago Silva é um Freitas, que se sair do Fluminense, por exemplo, não joga nem no Olaria. E o Olaria não merece desprezo nenhum. Eu estou falando aqui nível de futebol e nível de administração. Então, assim, a minha opinião é que o futebol sul-americano, ele passa primeiro fora de campo, para depois chegar dentro desse nível do futebol europeu, onde você encontra ali, por exemplo, no PSG, eu não fiz o levantamento, mas se você fizer um mosaicozinho ali dos jogadores com a bandeira deles na frente, vai dar uma seleção do mundo. Ou seja, não é o futebol francês, é o futebol europeu. Se a gente juntar aqui uma seleção também de jogadores sul-americanos e enfrentar o europeu direto, pega lá na Argentina, Messi, vai pegando os caras lá, vamos pegar aqui quem está no Brasil aqui que é bom, faz uma seleção sul-americana contra uma seleção europeia. Eu acho que por aí a gente vai ter uma ideia de nível técnico. Agora, fora de campo, a gente só tem, e eu só consigo ver, agora tem o Mirassol, né? Acho que a gente pode colocar o Mirassol mas ainda tô naquela fase de amadurecimento do Mirassol, de cura, né? E tá meio verdinho ainda.
Então, deixa eu esperar para ver, que outros já chegaram também na primeira divisão e despencaram 2, 1 ano, 3 anos depois. Então, para mim, tem os exemplos do Palmeiras. Aliás, o que a Leila passou naquele reunião do conselho foi constrangedor, né? Cara, esculhambar a diretora do... Ah, pelo amor de Deus. Aceitou a provocação, ela acabou caindo. E o Flamengo, que faz uma gestão... Ou você acha que o Flamengo juntou o dinheiro ontem, ano passado, comprou os jogadores, ajustou o time e colocou aí para disputar o Mundial? Não, para disputar o Brasileiro e Sul-Americano e chegar lá na Libertadores e Mundial. Isso vem há quantos anos, pelo menos? 6, pelo menos aí o quê? 2018? Que o Flamengo... O último Mundial que um clube brasileiro ganhou foi o Corinthians contra o Chelsea, né? Em 2012. 12. É. Então você faz a conta desse tempo, mais um pouquinho. Só deu europeu. Entendeu? E aí você vai entender o que eu estou tentando passar. O problema do futebol brasileiro, a gente está numa entre-safra, tá, e tal. Mas, cara, o futebol brasileiro como um todo, ele só cai diante do europeu porque não tem gestão, porque não tem administração, porque não tem... A não ser, eu repito, Palmeiras e Flamengo, na minha opinião. O que você fala? Eu acho o seguinte, quem são os craques do Flamengo? De fora. Não. Quem são? Na sua opinião, quem são? Bota lá. Hoje, Arrascaeta. Qual a idade do Arrascaeta? 32. 31. E o Bruno Henrique é outro? Outro também, Jorginho, também. Qual a idade de Jorginho? 24. Jorginho, qual a idade de Jorginho? Mas também é na casa dos 30 anos também. Vamos lá, qual a idade de Vitinho? Uma criança. 25. Qual a idade do Doué? Novo também. Dembélé, 28. Qual a idade do Nuno Mendes? 23. O que eu estou querendo dizer? Falei Nuno Mendes, Vitinho, são 2 portugueses e 2 franceses, Doué e Dembélé, né? Eles, os grandes jogadores na grande fase, eles estão na Europa. A gente tem grandes jogadores em começo de carreira e final de carreira. A fase áurea dos grandes jogadores, eles estão na Europa. Eles estão no primeiro time da Europa. Se você for olhar o time do PSG é um time novo, um time jovem. Isso ajuda muito no preparo físico, por óbvio, não tem uma diferença, né? Mas mostra que, assim, aquela frase do Depp Throat que levou a Nixon a renunciar para não ser pichado, né? No caso do Watergate, né? Follow the money. Siga o dinheiro. Ou então a frase do Jim Carville, que foi marqueteiro do Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, né? This economy stupid. Economia estúpido. É isso, é o dinheiro. Eles conseguem ter grandes jogadores na fase áurea. Nós temos grandes jogadores, como o Palmeiras lançou Estevão, que foi com 19 anos, e foi para o Chelsea. Estevão só volta para o Brasil agora com 30. Vini Júnior, Rodrigo... Hendrick, esse pessoal vai embora muito cedo, não fica no Brasil, né? E vão jogar nesses times europeus, né? Eu acho o seguinte, Nogueira, PSG, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Inter de Milão, Milan, Juventus de Turim, PSG é a primeira prateleira. É a primeira prateleira. Essa prateleira é superior ao melhor time brasileiro sul-americano, que é o Flamengo. Agora, abaixo disso, como o próprio Fluminense provou no Mundial de Clubes, que fez uma belíssima campanha, ganhando o próprio Inter de Milão, abaixo da primeira prateleira, tem jogo. Entendeu? A diferença não é tão grande, não. Entendeu? A diferença está no poder econômico e na capacidade de ter os melhores jogadores do mundo
na sua fase áurea de todos os continentes jogando nesses times. O Flamengo é uma seleção sul-americana, de gente já cujos craques têm mais de 30 anos. O PSG é uma seleção mundial cujos craques têm 20, 25 anos, pô, entendeu? Portugal, Kvaratskhelia é georgiano, Nuno Mendes e Vitinha são portugueses, Marquinhos é brasileiro, tem o coreano lá que coitado, o Pulgar sentaram sua rafa nele, 20 e poucos anos também, entendeu? Então é isso. Dembélé é o velho do time, os velhos do time são Marquinhos e Dembélé. Um tem 28 e outro tem 30. Dembélé, Désiré Doué e Barcola são franceses. Tá, tudo bem que a França pode estar numa fase boa, numa safra boa. Pode também, não tem problema. Só esses três aí já, né, significam muito. Agora, é o que você falou. Ó, o coreano. É russo. Ó, o coreano, o Vitinha, português, o Fabian Ruiz, espanhol, o Nuno Mendes. Cara, o tal do João. Fabian Ruiz fez o gol que foi anulado. Sim. E Barcola, é bom lembrar que foi o pênalti que o Rossi catou. Também bateram mal também o PSG. Ele isolou por cima do gol, lá abaixo, e Barcola, o Rossi catou. Tá certo que o Flamengo... Na verdade, foi 2-1 no pênalti só. 2-1? 2-1. Tá certo que teve jogador do Flamengo que chutou a bola no meio do gol. Que aí sim, da Pereira. O pessoal tá cobrando. Eu acho assim, cara, não tem ninguém a ser crucificado no Flamengo por esse título. O Flamengo não perdeu em campo nos 90 minutos, não perdeu em campo dentro da prorrogação. E assim, para fechar meu comentário sobre essa Copa Intercontinental, Aloysio, você fica à vontade, eu vou dizer uma coisa a você. O Flamengo traz na bagagem muitas lições, muito orgulho. Sinceramente, torcedor do Flamengo, claro que você quer ganhar, cara, claro que você quer, festejar, você quer viralizar aí, como foi na Libertadores. Não é nada alegre, feliz, todo mundo feliz, não, tá todo mundo triste. Você falou aí, o técnico do Flamengo só abatido, foi aplaudido pela imprensa, foi reconhecido por todos os jornais. Eu acho que L'Équipe, né, um dos jornais importantes da França e da Europa também como um todo, reconhece o técnico e o time como sim, muito futebol nível altíssimo e tudo mais. Agora, o que o Flamengo traz na bagagem dele não é nem para ele. Eu vou te dizer, Luiz, como torcedor, como cronista esportivo que já fui, como apaixonado pelo futebol, muito mais do que pelos clubes, muito mais do que essa coisa de clube, de brincadeira, Não, eu sou apaixonado pelo futebol, eu amo o futebol, vai passar um período agora sem a gente ver futebol e Fórmula 1 no meu caso, fico muito triste, mas vai aproveitar para a gente curtir os momentos também com a família. Mas olha, o maior legado que o Flamengo traz dessa Copa do Mundo aí, não é nem para ele, porque na minha opinião, o Flamengo vai ser campeão já, bicampeão do mundo, se não for na próxima, vai ser na outra, já, ele continuando com esse projeto. E o maior legado é esse projeto que o Flamengo traz de administração. Se o Fluminense, se o Botafogo, se o Vasco da Gama, o São Paulo, o Corinthians querem chegar a algum lugar, façam como a gente fala lá em Italva, remedem. Vamos remedar o Flamengo, vamos imitar o Flamengo. O Fluminense até bem pouco tempo aí era o clube mais... Palmeiras. O Flamengo e Palmeiras, mas para nós aqui do Rio, imediatamente, o Palmeiras também, excepcional, não, nem mais nem menos. A coisa não está, o problema do futebol carioca, do futebol brasileiro, não está dentro de campo. A coisa está fora de campo e está ali, aonde fica o cofre do clube, aonde fica a gestão do clube. Não adianta vir para cá dizer que vai contratar esse monte de jogador com 40, com 50 anos, isso
você contrata para jogar no expressinho, né? No chamado expressinho do Vasco, do Fluminense, seleção, master. Agora, para fazer time, para ser competitivo, para ter torcida, para chegar na final de um Mundial e jogar de igual para igual com o PSG, aí tem que fazer como o Flamengo ou tem que fazer como o Palmeiras para poder, dentro de campo, ter o resultado daquilo que foi planejado e feito fora de campo. Esse é o maior legado que o Flamengo traz para o futebol brasileiro e ensina a todos nós. Tem condição de ter futebol de igual para igual com qualquer time do mundo. É só gestão. E assim, como você fala, eu concordo plenamente. Acho que também está dentro do campo. Acho que dois problemas que o Brasil precisa resolver para evoluir no futebol: gramado e arbitragem. Né? São qualidade de gramado e arbitragem, qualidade de arbitragem. Isso prejudica muito o futebol brasileiro. Mas, assim, quer haver uma prova maior do planejamento do Flamengo para esse ano? O Flamengo fez contra o PSG 78 jogos, correto? Nosso humano, né? O elenco com as estrelas tem mais de 30 anos, correto? Como a gente falou aqui, né? Quantos, entre os 11 titulares e os 11 reservas, estavam no departamento médico na final da temporada? Nenhum. Uma temporada de 78 jogos com um elenco cujos craques têm mais de 30 anos. Então, isso mostra muito planejamento. É tudo, entendeu? A parte porra, você corre, você vai correr bem com febre? Com uma distensão na panturrilha? Eu corro uma vez, não corro nunca mais. Entendeu? A mancada da perna corre da vida, entendeu? Então, o planejamento do Flamengo foi a parte de fisiologia e a parte médica. Isso também, muito treinamento, porque você vê se a musculatura do cara está inflamada ou não. Esse cara vai treinar em baixa intensidade, vai treinar em média intensidade. Perfeito. O Flamengo chega ao final, numa temporada extenuante, com 6 títulos, 78 jogos, ninguém no DM, ninguém. Muito boa a sua observação. Muito boa. Não tinha pensado nisso não, e eu sempre acompanhei muito DM, né? Porque você vai para ali com um monte de jogador todo dia, no próprio treinamento durante a semana você tem. O futebol é um esporte de contato, né? Então é inevitável que você tome um tostão ali, Não é o caso do coreanozinho que saiu de lá, tipo aquele fusquinha quando derrapa na curva. Mas. Eu acho que o coreano, a prova de que o Flamengo jogou contra o PSG, como quem joga, como argentino jogando Libertadores. Sim. Não é só futebol, não, negão. O negócio que tem droga aqui mais embaixo. A chapa é quente, o bagulho é doido. O buraco é mais embaixo, cara. O buraco é mais embaixo. Trouxe isso. Muito bom. Agora é o que eu tô falando. Aí você vai pegar agora os outros times. Vamos aí, depois da Copa do Brasil, que a gente vai falar agora para fechar. Você tem já a notícia de que o Flamengo está na escala de bilhão para investimento em 2026. Aí você vai ver o Botafogo, você vai ver o Vasco naquela crise, saindo agora, e aqui para nós o tal do Pedrinho, um gigante, ter aceitado o desafio de tomar conta do Vasco no pior momento do time. O Botafogo, que depende. E outra coisa, eu estava esquecendo de falar, Flamengo e Palmeiras, aí sim, eles mostram, sobre tudo isso que eu falei aqui de exemplo, eles mostram que não é preciso SAF para você ter títulos, para você ter bons resultados, para você ter sucesso. Eu, particularmente, tenho muita preocupação com essas SAFs, como é o caso do Botafogo. O presidente lá da SAF resolveu parar de investir, o Botafogo não disse que veio esse ano. E aí, ficou atrás do Fluminense, que não tem investimento sério nenhum, não consigo ver nada sério no Fluminense de investimento, principalmente na transação e negociação de jogadores.
o Fluminense, eu acho que ele agora, depois de sair da Unimed, agora ele começa a se reestruturar nas pernas próprias, né? O Fluminense também é um exemplo de um clube autossustentável. Ele não é fruto de um mecenato, né, de um cara com dinheiro, né, como é o caso do Botafogo, né, é o caso de outros times aí, do Atlético Mineiro, né, Cruzeiro, enfim. Eu não sei, há quem diga que a SAF é inevitável no futebol, eu não sei. O Paris Saint-Germain, por exemplo, era um time B da própria França. Os grandes times de criança e adolescente jovem da França eram o Olympique de Marseille e o Lyon. Né? PSG estava ali na segunda prateleira. O PSG foi um fundo estatal do Catar, comprou o time, né? O time você falou que é francês em termos. O dinheiro é catariano, né? É catari. Então, enfim, em orçamento... O que eu quero dizer é o seguinte, o PSG gasta 5 vezes mais que o Flamengo. O PSG joga 5 vezes mais que o Flamengo? Não. E o custo-benefício do Flamengo é melhor, entendeu? Agora, para finalizar, Nogueira, falando em relação ao Vasco e Corinthians, eu confesso, eu não vi o jogo, fui ver os melhores momentos depois, né? Fiquei, não vi o jogo à noite. Acho que o Vasco tem, assim, teve um grande resultado nesse empate sem gols, teve 2 gols lado a lado, né? Os dois gols corretamente anulados. O Vasco botou uma mão na taça com esse empate sem gols lá na Arena do Corinthians, entendeu? O Vasco tem tudo para se impor com a sua torcida no Maracanã agora no domingo. Vai ter minha torcida e, muito mais importante, acho que o Vasco entra como favorito para a Copa do Brasil, vai ganhar um título nacional que não ganha muito tempo, né? E se recolocar no seu devido lugar de grandeza, que o Vasco é um gigante. O Vasco é um gigante. Como o Corinthians, idem, outro gigante. Entendeu? Mas acho que o Vasco, com esse empate, botou uma mão na taça. Lógico. Aquele lugar como o jogo jogado, futebol no campo, a caixinha de surpresa, a faca de 2 legumes, como diria Nunes, né? Mas picotou o Vasco aqui. Acho que está muito bem encaminhado para a conquista. Deu um pique aqui, mas deu para entender. Cara, é isso. O comentário seu tá muito perfeito. Eu tenho um filho vascaíno, então também não tem como eu torcer contra o Vasco. Quero ver a felicidade do meu filho muito mais do que a minha. Não, eu falei que o Vasco eu acho que caminhou. Eu acho que o Vasco, assim, vamos ver, logicamente que, assim, tá 0-0 o placar, são 2 jogos, né? No caso, então, são 180 minutos, né? O primeiro tempo acabou e tá 0-0. O segundo tempo, o Vasco joga em casa. Eu acho que... E outra coisa, se o Vasco ganhar esse título no Maracanã cheio, assim, vai jogar a autoestima do Vascaíno no lugar onde o seu passado coloca, que é grandeza, entendeu? Eu vou torcer muito pelo Vasco e acho que está muito bem encaminhado. Embora o Corinthians seja um time muito perigoso, muito bem treinado pelo Dorival, né? Depay é um grande jogador, titular da Holanda, né? Não precisa falar mais nada, seleção da Holanda, né? Mas eu acho que o Vasco está muito bem encaminhado. Outra coisa, eu vi depois fui ver o scout, cara, como o Felipe Coutinho correu com essa idade que tem. Além da parte técnica, né, como ele correu, como ele se doou, né?
Felipe Coutinho foi nesse jogo meio que plata contra o Flamengo contra o Liverpool. O cara se deu todo em campo, né? E o Coutinho é campeão, né, cara? Ele corre com as pernas, mas sobretudo com sabedoria. O cara joga muito também. E aí já tem gente falando até em Coutinho na seleção brasileira. Acho que não sei pela idade, não sei se seria viável ele estar ali, não sei se seria o caso, mas que a gente tem que rever ali essa coisa, isso aí tudo bem, tem que rever. Esse meio de campo da seleção precisa, para ir para a Copa do Mundo, para dizer que vai passar dessa fase de classificação, tem que estar bem acima aí. E se você me permite, para fechar aqui também, acho que o Vasco leva, mas não vai levar fácil, não. O Corinthians. Não. Tem, infelizmente. Jogo duro. Tô para te dizer que vai de novo para os pênaltis. Se alguém ganhar. Desculpa. É possível. Se houver vencedor no tempo normal, ou prorrogação, se houver vencedor com a bola corrida, o vencedor é o Vasco. Não por torcida só, não, que estou torcendo pelo Vasco, não, mas pelo que se ele repetir o futebol que jogou essa semana lá na Arena Neoquímica contra o Corinthians e trouxe de lá o empate e quase que traz a vitória. Dois gols anulados, né? Isso aí, um de um lado do outro. Mas assim, ou seja, tá ali, né? Também não se acovardou na casa do adversário. Então, não, jogou futebol. Jogou futebol. É o pacote Diniz, né? É o combo. Se você gostar, você leva o refrigerante, sanduíche, gostar do leva batata também. E há uma evolução do Diniz. Saiu muito grande. Que na verdade ele já começou bem também. Que aqui para nós, levar aquele time à final do Mundial para enfrentar o Chelsea, é claro. O Manchester City, não é brincadeira. Você não tinha ali um elenco de 2008. Não tinha. O elenco, já falando isso aqui. O coral brilhante de nível Fluminense. Brilhante. Não é? A autoridade do Boca Juniors. Trabalho brilhante. Sim. E aí, é aquela história. Ele aperfeiçoou, melhorou, saiu daquele toque de bola em que ficava meio que naquele estilo enceradeira, que não produzia nada. Tinha posse de bola, mas não produz nada. Não vai resolver o problema. Então eu acho que avançou, está agora com a posse de bola, está com a produção, está com velocidade, tem alternativa. O Fluminense não... porque eu ainda vejo uns vídeos de uns tricolores, os caras são fanáticos, aí você sai da linha de raciocínio da gente, fica difícil. Só para fechar, eu vejo um vídeo em que o Fluminense botou o Manchester na roda. Mas onde? Dentro da área do Fluminense? Com um sufoco desgramado, com o coração do sujeito quase que parando, a bola passando na linha do gol ali, botou o Manchester ali, não, botar na roda o campo inteiro, levar a bola no ataque e voltar, não. Então o Fluminense não conseguia sair da zaga, a única coisa que eu vejo é que ele estava ali, né? Então assim, ele passou dessa fase, já tem hoje 2, 3, 4, 5 opções para sair com posse de bola e com o objetivo que é chegar no gol. Luiz, são 8h08, mas acho que dá o Vasco. Concordo. Eu diria, daria a mesma proporção. Eu dei 60-40 para o PSG, para o Flamengo, eu acho que eu dou para o Vasco contra o Corinthians, 60-40. Boa, acertou. Vai por mim. Acertou. Vai levar. E sim, é o que você falou, filho. E vai ter minha torcida, né? Tem minha torcida. Sim. E aí. Mas eu falo isso racionalmente. Claro. Agora, futebol é aquilo. Se for para pênalti. Que é loteria. Não é loteria. É treino, é dedicação, é inteligência, é informação, uma série de fatores. E aí vai saber se. Loteria, olha para o que estava dentro da toalha de Safanov. Vai lá ver, loteria dentro da... Perfeito. E aí, meu amigo, se for para pênalti também você tem o Hugo lá,
é bom goleiro, mas o tal do Léo Jardim, te contar. Também é outro, Teve uma bola que foi anulada por conta de um ataque do Corinthians, mas, cara, não tira o mérito da defesa do cara, não. O cara levantou a perna conscientemente. Foi. Espetacular. Não sei porque defesa de goleiro é handball. Não é? Exatamente. Já estava caído para a esquerda, levantou a perna direita conscientemente e tirou a bola. Sensacional aquela jogada. Bom, 8h09. Vamos para um assunto menos agradável agora, mas que é preciso também ser dito, é preciso ser comentado, é preciso ser esclarecido e assim como a gente sempre faz, não custa nada falar, sem nenhum juízo de valor de pessoas. O próximo bloco a gente vai analisar um pouco, falar um pouco sobre o atual cenário, tanto na política fluminense, carioca, como também no judiciário, principalmente depois das operações e prisões aí da Polícia Federal, tanto na Alerj quanto também no Judiciário Federal do Rio de Janeiro. Então, os desdobramentos, as conversas que já vazaram, as primeiras vítimas aí, né, dessas conversas, tem novos celulares apreendidos, enfim, o que isso deixa para a política, o que isso interfere na próxima eleição, enfim. 8h10 em Campos, meu caro Aloysio, você que está nos acompanhando, é jogo rápido, um pouquinho mais lento, né? Só agora o intervalo aumentou um pouquinho. O Natal está chegando aí, aproveite para fazer suas compras no comércio de Campos. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, também de Radimed Diagnósticos por Imagem.